É bom estarmos na casa de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, na casa de Deus, a pessoa ela pode chegar perturbada, pode chegar angustiada, pode chegar amarrada, mas Deus liberta. Deus liberta. Diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a pessoa soubesse ou desse valor, não se deixasse dominar pelas tentações que o mundo lança sobre elas, e valorizasse estar na casa de Deus, todo dia ela dormiria sossegada, todo dia ela levantaria tranquila. É ele levantar que nem o sabiá cantando lá no Nordeste. Sabiá, quando é assim, quando ele começa a cantar, o sol nasce, ele já nasce cantando, já nasce assoviando, cantando, agradecendo a Deus, porque ela sabe que Deus vai prover para ela uma vida e um dia de paz. O crente, a pessoa, quando ela está na casa de Deus, obedecendo ao Senhor, ela pode ter certeza que Deus vai prover paz para a alma dela. Agora, a pessoa, quando tem Deus, ela dorme com a barriga cheia e acorda com raiva. Se ela vai dormir alegre, acorda com raiva. Se ela tem dinheiro, acorda com raiva. Se ela tem deitadura, acorda com raiva. Porque não tem Deus. Mas quem tem Deus, meu filho, pode não ter um real, mas ele acorda crendo que Deus vai prover o que ela precisa. A pessoa, quando ela está, sabe, longe de Deus, se ela é casada, ela briga com o marido. Se ela é solteira, se é casada, também briga com a mulher, porque está sem Deus. Se é solteiro, briga porque quer casar. E se casa, briga porque não está do jeito que quer. Então não tem felicidade. Se é solteiro, briga porque quer casar. E se quer casar, está casado, briga porque o outro não faz tudo que ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer tudo que o ser humano quer. Nem Deus faz. Nem Deus faz tudo que o ser humano quer. Porque o ser humano é um ser insaciável. É um ser que ele não se satisfaz enquanto ele não entende, não aprende o que é felicidade. Existe uma palavra na Bíblia chamada contentamento, que é o que quer dizer felicidade. E para que esteja contente, a Bíblia diz: se tivermos com o que comer, beber e nos cobrir um lugar para dormir, estejamos com isto contentes. Glória a Deus. Feliz. Então, se Deus... Os casados aqui, levante sua mão. Glória, meu Deus. Quem é casado, levante a mão. Estou com medo de levantar a mão. Quem é casado, levante a mão. Então você pode dizer: que eu agradeço ao meu Deus pelo meu cônjuge. Glória a Deus. Você vai agradecer mesmo. Não vai brigar com ele, com ela hoje não. Não vai não. Em nome de Jesus, você vai dizer: eu agradeço a Deus pela sua vida. Tu tem coragem de dizer para o seu esposo ou para a sua esposa: eu agradeço a Deus pela sua vida? Tem coragem de dizer hoje? Olha, vai chegar em casa hoje e vai dizer, mesmo que esteja brigado com ele ou com ela, você vai ter coragem de dizer: eu agradeço a Deus pela sua vida. Me dá um abraço aqui. Eita, Jesus. Porque, irmão, quando está solteiro quer abraçar, e quando quer casado aí não quer mais abraçar, quer ficar brigando por qualquer besteira. Isso é falta de Deus, irmão. Isso é falta de Deus. E o jovem, quando não é para abraçar, quer abraçar. E depois que casa, ninguém. Irmão, o negócio é o seguinte: nós temos que aprender a viver. Se nós não aprendermos a viver, meu filho, aqui na terra, no céu também não entrei. Vamos louvar o Senhor Jesus, vamos? Quem é dos jovens, das senhoras tem um primeiro que é para louvar a Deus. Então prepara aí o primeiro. Ela vai preparar o primeiro, que eu quero ler um texto da palavra de Deus para nós nesta noite, ó. Enquanto ela vai louvar a Deus, nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas. Mas enquanto elas preparam, eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui, relacionado ao caminho da bênção de Deus. Quantos querem ser abençoados materialmente? Quantos querem? Irmãos, a Bíblia é o manual de Deus para o ser humano. Se nós crermos nela e colocarmos em prática, a bênção de Deus vem sobre nossas vidas. Se nós só olharmos para ela e não crermos, porque a prática ou a prova da fé é a prática. Se nós dissermos que cremos, mas não praticamos, então somos enganadores, mentirosos. Não praticamos aquilo que nós dizemos que cremos. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Levíticos, capítulo 27. Eu quero, nesta noite, falar sobre o assunto, 5 minutinhos, enquanto ela vai se preparar para nós, e logo após nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas. Olha aqui, ó. Nós estamos lutando aí, igreja, para a gente construir um templo maior aqui do lado. E nós vamos construir em nome do Senhor Jesus. Mas depende de mim, depende de cada um de nós. Se nós não nos unirmos, nós não temos como construir. Mas se nós nos unirmos, nós vamos construir. Vocês querem construir? Amém, irmãos?
Quem quer construir, levante a mão. Tem muita mão que não se levanta. Mas mesmo que você não possa, mas eu quero, pastor, eu quero ver construído em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? É porque o Heliópolis ele tem mais de 100 mil pessoas. E eu sei que ainda tem milhares aí para serem alcançados por Deus. E a igreja não tem lugar para pós pessoas. E eu creio que Deus vai salvar mais. É melhor estar na igreja, diz a Bíblia, que é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Alguém gostaria de passar? Um colega meu que é crente também, não pagou a pensão há uns anos atrás. Ele brincou, não pagou a pensão e ele falou que levaram ele para a cadeia, ficou 24 horas na cadeia. Ele falou que aquilo é um inferno, que aquilo é lugar para quem tem vergonha, não. Ficou 24 horas, ele falou que quase morreu engasgado de tanta fumaça que os outros fumavam perto dele. E aí ele ficou 24 horas na cadeia. Irmãos, não é melhor estar na igreja do que na cadeia, não é? Não é melhor estar na igreja do que estar no hospital, não é verdade? Não é melhor estar na igreja do que estar na rua, sabe? Não é melhor. Não é melhor estar na igreja do que estar nas esquinas vendendo, comprando, cheirando, vendendo droga, não é melhor? Amém, irmãos? E a igreja é a instituição de Deus para resgatar vidas, para estar no melhor lugar que é a casa do Senhor. Mas veja, nós precisamos nos unir. Para quê? Para construirmos este lugar aqui. O projeto está aprovado. Falta agora recursos para construir. Alguém perguntou assim, ó, presta atenção toda a igreja. Esta igreja aqui é o seguinte, o que ela faz não tem nada escondido não. Tem até obreiros que eu fico perguntando, pastor, mas eu acho que a igreja tem dinheiro para construir. Vocês acham que tem? Não. Meu irmão, se nós tivéssemos dinheiro para construir, aquela igreja estava construída. O dinheiro que essa igreja tinha pagou para fazer a terraplanagem. Eu falei um dia desse aqui. E falo para todos que quiserem ouvir. Essa igreja aqui, meu irmão, o que ela acontece aqui, não tem nada de escondido. O escondido é a macumba. A macumba faz nas escondidas. O roubo, o assalto faz nas escondidas. Mas o que a igreja faz, aqui é claro, aqui não tem negócio não. A igreja, o dinheiro que ela tinha, ela pagou para fazer a terraplanagem. E nós temos agora 6 meses de prazo para nós construirmos. Fazer a fundação e fazer os muros em volta ali. E eu creio que em 6 meses nós vamos construir, pelo menos levantar aqueles muros e fazer os muros de arrimo ali. Vocês querem fazer ou não querem? Agora, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou sincero como pastor, estou orando. Eu falei lá no monte ontem de madrugada. Essa semana eu fiquei muito triste. Teve uma informação que eu vi e eu fiquei muito triste. Sabe o que é? É porque assim, a nossa igreja é uma igreja ensinada. E todas as pessoas que chegam aqui, eu faço questão de ensinar a palavra de Deus. Porque Jesus mandou. Se nós somos cristãos, vocês acham que nós devemos ser dizimistas na casa de Deus ou não? Sim! Isso é questão de quem é fiel a Deus. Se não for fiel, não é fiel. Não é fiel se eu não sou. Se eu sou um cristão, sou ensinado, eu estou trabalhando, é um dever meu como cristão, dizimar na casa de Deus para fazer esse tipo de trabalho que é feito. Aqui em cima, se você subir, lá tem 2 grupos de crianças, cantaram aqui e subiram. Então onde? Estão lá em cima na escola delas. Por que não estão aqui? Não tem lugar para elas. Entenderam? Então nós estamos com um projeto aprovado para fazer. Mas é incrível que numa igreja como esta, tenha dezenas de pessoas que trabalham e não dizimam. Sabendo da necessidade da igreja. Entendeu? Não é minha, a necessidade não é minha. É minha porque a igreja, eu faço parte, sou membro do corpo de Cristo. Mas é incrível como tem pessoas que trabalham na igreja, são abençoados, Deus cura, Deus prospera, Deus abre porta e a pessoa não é liberta. Porque só dizima quem ama a Deus, quem não ama não vai dizimar. Entendeu? E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Pessoal, de quem é o dízimo? Abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 27. Eu vou mostrar para vocês. É para ensinar. Pastor, mas eu não sou crente ainda. Não tem problema. Você não é cristão ainda, se não for, mas vai aprender. Porque um dia se você se converter, já vai sabendo. Olha, eu vou ser cristão e quero colaborar com o reino de Deus. Porque quando eu estava lá no mundo, fazendo tudo que era de errado, alguém orou, alguém ensinou, alguém pregou, alguém construiu igreja para que o evangelho fosse pregado, para que eu não fosse para o inferno. Da mesma forma, nós chegamos até aqui, vamos plantar semente para que outros possam ser salvos em nome de Jesus. Amém? Levíticos capítulo 27, vou começar no início. Levítico, só vou dar uma palavrinha sobre isso, e cada domingo vou dar uma palavra rápida. Levítico 27, verso 30, por favor. Vamos lá. Levítico 27, verso 30. Se você, meu irmão, minha amiga, está desempregado, eu vou orar para Deus abrir porta de emprego. Aliás, deixa eu perguntar. Quem é que está desempregado aqui? Levante sua mão. Quem está desempregado? Olha aí. Só quem está desempregado.
Deixa eu ver. E quem vocês querem trabalhar? Pastor, mas está uma crise danada. Tem crise para Deus? Não. Agora uma coisa é o seguinte. Eu vou dar 2 conselhos aqui. Você que está trabalhando, seja fiel a Deus. E você que não está, que um dia não foi fiel, quando você abrir porta de Deus, abrir porta de emprego para você, seja fiel. Eu vou te explicar por quê. Porque às vezes a pessoa, ela fica desempregada, não era para ficar, mas é infiel. Aí Deus aperta em um momento da vida que é para a pessoa saber que um dia vai precisar de ajuda. E aí quando a pessoa está passando por uma prova, Deus abre a porta para mim. Aí Deus olha do céu e fala assim: eu abri muitas portas, mas você nunca foi fiel, mentiu na minha casa. Mentiu, dizia que dizimava e nunca dizimou. Dizimava uma vez, no outro mês não dizimava mais. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? É porque nós temos uma grande necessidade. Eu não. A igreja tem uma necessidade de construir um lugar para acolher as pessoas. Quantas pessoas... Pessoal, deixa eu perguntar. Quando foi construído esse templo aqui? Depois que foi construído. Quem veio para cá depois que foi construído esse templo? Levante a mão. Quem veio para cá depois foi construído aqui. Pode levantar, você que veio para cá, que está aqui hoje, que não estava aqui quando foi construído esse templo. Levante a mão, todos vocês. Vocês, levante a mão alta, pai. Vocês vão aí, ó. Olha aí. Olha lá em cima. 95% das pessoas não estavam aqui quando foi construído. Agora, pessoal, vocês acham que nós não tem pessoas aí no mundo que estão na droga, na perdição, que precisam que nós façamos alguma coisa por elas? Estas crianças que estão aqui em cima, é projeto da igreja. Elas estão sendo preparadas para louvar, cantar, tocar. Não quero ver o que eu vi ontem à tarde, quando eu fui fazer uma visita para um pai. A criança com 12 anos e a mãe velha com 13, 14 anos, há um ano bebendo. Há um ano bebendo e o pai nem sequer sabia, por falta de alguém que oriente. Esse trabalho aqui é um trabalho sério. Nós fazemos um trabalho com crianças, adolescentes, jovens, e todos aqui sabem disso. Então eu acho incrível, eu fiquei triste essa semana quando alguém mostrou, fui ver a lista dos dizimistas, e por incrível que pareça, os 14 homens desta igreja, trabalhadores, e não são dizimistas. Isto eu estou falando dos homens, não estou falando de jovens. Dos jovens, quando trabalham aqui, levante a mão quem trabalha aqui, ó. Vocês são dizimistas? Eu estou falando isso aqui porque a Bíblia é para ensinar. Se eu for falar só o que você gosta, isso aqui tem muita gente que não vai gostar. Mas o diabo tem fechado o coração de muita gente para roubar a bênção dela. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, não vou nem dar tempo de pregar sobre isso aqui. Só estou dando uma palavra só para explicar primeiro. Ó, Levíticos 27, verso 30 diz a Bíblia: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, e de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ó, primeiro é santo, é do Senhor. Porque antigamente era o seguinte: as pessoas criavam seus rebanhos e o pastor fazia todos os animais passarem, contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquela 10ª separa o que é de Deus. Começa a contar de novo. É do Senhor. Olha aqui, a Bíblia diz que é santo e é do Senhor. Agora eu posso. A Bíblia diz, abra a sua Bíblia agora lá em Malaquias capítulo 3, verso 7 até o 10, até o 12. Foi lido ontem lá no monte. Deus usando a minha irmã para ler esse texto da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Não sou muito de falar sobre dízimo na casa de Deus, porque isso aqui nós tratamos em estudos bíblicos durante a semana. Mas hoje eu vou falar para todos vocês, porque vocês precisam aprender. Porque a promessa de Deus sobre a vida dos que são dizimistas é abrir portas, é prosperar, é abençoar, é derramar bênção sem medida sobre a vida da pessoa. Porém, se a pessoa ela não tem coragem, ela não tem amor pela obra de Deus, ela não vai dizimar. Automaticamente o diabo fecha a porta, o devorador entra na vida dela, e eu vou mostrar para vocês. E por espírito de miséria, quando a pessoa é infiel, não adianta orar, não adianta chamar um pastor para fazer campanha, quem não deu não vai sair. O demônio da infidelidade só sai, Deus diz que é Deus que repreende. Esse demônio aí, Deus não deu autoridade a ninguém para repreender, é Ele que repreende. Vamos lá, capítulo 3 de Malaquias, verso 7 a seguir.
Em nome de Jesus. Acharam aí? Amém. Diz aí, vamos lá. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? A resposta, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí o 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de... Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior... Olha o verso 11, leiam por favor. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não nos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que é o devorador, pastor? É um demônio que acaba com o salário da pessoa. Na cachaça, na droga, na bebida, na doença. A pessoa vai lá e compra um sapato, ele estoura no meio do caminho, não serve mais. Ele vai lá e compra uma roupa, ela se rasga no meio do caminho. É o devorador, é o demônio rasgando roupa, estourando calçado, lançando doença. Sabe por quê? Porque a pessoa às vezes não é fiel. A porta de emprego se fecha, sabe por quê? Porque a pessoa não é fiel. Devorador, Deus repreende. Não adianta orar para mim, orar, expulsar o devorador, não vou orar. Porque Deus diz que quando a pessoa for fiel, Ele repreende o devorador. Eu oro para Deus abrir porta de emprego, mas eu vou ensinar a Bíblia para que você não dê lugar ao diabo. Amém, irmãos? Porque se a pessoa ela diz assim, eu não vou dizimar, ela está atraindo o demônio sobre a vida dela. Está atraindo o devorador. E aí não adianta reclamar. Então eu falo, pastor, mas eu estou muito bem, está bem hoje, mas você não sabe a caminhada. Você não sabe a caminhada. Entendeu? Hoje está bem, está prosperando, amém. Mas Deus está abençoando para você ser fiel, para que a obra de Deus seja feita. Hoje você está bem, então seja fiel, porque amanhã se a porta fechar, você vai dizer, não, eu estou de consciência limpa, porque eu sou fiel ao meu Deus e Deus vai honrar. Aí você pode orar a Deus, abre uma nova porta e Deus vai honrar. Mas se a pessoa, ela passa a vida trabalhando, chega o dia de devolver o que é de quem é o dízimo mesmo? Para quê? Para fazer a obra de Deus, porque nós estamos aí para construir uma obra. Aqui no Ilhópolis, como já falei, tem mais de 100 mil pessoas. Crianças tem a rodo aí para serem salvas. Crianças, jovens perdidos, jovens senhoras, para serem resgatados. Mas se nós não pregar o Evangelho, se nós não tivermos cuidado com elas para ensinar, doutrinar, sabe, mostrar o caminho do céu, morre sem salvação. Morre sem salvação. E tinha culpa. Pode ser minha, pode ser sua. Mas se eu fizer a minha parte, você fizer a sua, eu creio que Deus vai honrar e Deus vai prosperar no nome de Jesus. Por quê? Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Quando nós investimos, ou seja, quando nós investimos aquilo que é nosso do reino de Deus, Deus gera vidas, Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma vidas para o reino da glória dele. Agora, ninguém é obrigado a nada, cada um faz se crê na Bíblia. Se não quiser, ninguém é obrigado, Deus não obriga, mas no final vai ter prestação de conta. O que fez? E agora? Dá para dar glória a Deus nesta hora? Meu amigo, eu estou falando para você porque assim, ó, às vezes você ora. Nós estamos numa campanha no monte direto, todo sábado no monte. 7 vai fazer, ontem fez 5º sábado no monte, aqui o dia todo. E aí nós estamos orando para Deus abençoar, abrir porta de emprego, abençoar os empresários, abençoar os que trabalham, abrir porta de emprego para os que estão desempregados. Nós estamos orando. Mas aí às vezes a pessoa abre porta de emprego, trabalha, começa a trabalhar, não é fiel nos dias na casa do Senhor. E agora vai fazer o quê? Vai vir o castigo mais tarde. Vai vir, porque não adianta pedir para o pastor, o pastor já orou. Deus fez a obra. Agora, se a pessoa não faz a parte dela, não tem do que reclamar. É aguentar mais tarde o chicote, porque vem com certeza. Agora, vamos fazer um concerto diante de Deus ou não vamos? Deus, glória a Jesus. Eu estou ensinando a Bíblia aqui, ó. Por isso que eu falava em tal lugar. Olha, teve um na Bíblia. Eu não quero ser maldição para a nação, eu quero ser bênção. Eu não quero mentir ao Espírito Santo para morrer depois, como Ananias e Safira fizeram. Eu quero ter comunhão com o Espírito Santo para Deus confirmar aquilo que eu falar da palavra dele na terra. E é isso que Deus quer de cada um de nós.
Vamos fazer um concerto hoje diante do Senhor ou não vamos? Quem já é fiel pode perseverar, porque a bênção de Deus está e vai repousar sobre a sua vida. Agora, se não for fiel, se conserta, porque Deus um dia vai cobrar. Pode ter certeza. Quem é que quer ser dizimista a partir de hoje? Quem é que quer? Levante sua mão. Quem quer ser dizimista? Pastor, eu quero, mas estou desempregado. Eu vou abrir para Deus abrir porta de emprego para você. Vou orar. Por favor, Diácono Adriano, pega os envelopes ali, ó. Lá naquele. Pega aí um do Diácono. Geraldo, por favor. Eu vou desafiar vocês pela palavra de Deus. A Bíblia diz: Deus não disse fazer prova de mim, não diz? Está aqui? Está aqui. Aleluia. Fazei prova de mim se for fiel. Agora, se não for fiel, não vá fazer prova, porque tem como fazer. Não é? Agora, se você quiser, a partir de hoje, ó, levante a mão. Quem é, nem que teve desempregado, você vai dizer: eu quero dizimar na casa de Deus depois que eu arrumar emprego. Pode levantar a mão. Você que está desempregado aí, ó. Aí. Entrega para essas pessoas que estão desempregadas. Eu vou orar por elas. Em nome de Jesus. Quando Deus abrir a porta, Deus vai abrir em nome de Jesus. E você vai ser fiel na casa de Deus. Você vai ser. Oi? Vai lá, entrega dela. Pode entregar para as pessoas que estão desempregadas. Ela fala que querem trabalhar. Pastor, mas está numa crise danada. Crise para Deus não existe. Ele abre porta em nome de Jesus. Agora, glória a Deus. Levante a mão, você que quer participar desta bênção de Deus em nome de Jesus. Porque Deus, ó, se for fiel, faça a prova de mim, e eu vou derramar a bênção sobre a sua vida. Agora, se não quiser ser fiel, não faça. Porque não é comigo que você está fazendo com Deus. Eu estou aqui para orar por sua vida. Aleluia, glória a Deus. Estou para orar por sua vida. Você que é fiel, você que já é fiel a Deus, permaneça. Permaneça fazendo, que a obra é do Senhor, não é minha não. A obra é de Deus. Lá no final da igreja, tem mais alguém aí, ó? E tem algum crente que não é fiel, que quer ser dizimista a partir de hoje? Será que tem? Não. Aqui, Adriano, entrega para os jovens. E os jovens aí, quem é que está trabalhando? Agora, pastor, mas eu só fiz um bico 3 dias na semana. Seja fiel no pouco, sobre o muito te coloca. Agora, se não é fiel no pouco, para que Deus vai colocar no mundo? Não é fiel mesmo, então não tem por que colocar. Não é? Vamos lá. E na galeria, tem alguém aí que quer ser fiel a Deus agora? Porque a partir de hoje eu vou orar. Ou você é fiel, ou Deus vai começar fechar a porta. Aleluia! Porque nós estamos aqui debaixo da mão de Deus, irmão, da palavra do Senhor. Não é para brincar não. Ananias e Safira brincaram, morreram. Nós vamos ser abençoados. Quem quer ser abençoado? Em nome de Jesus. Glória ao Senhor dos Exércitos. Porque, irmãos, ou nós somos ou não somos. Desse negócio não. Nós estamos num momento de extrema responsabilidade com uma obra que tem que ser feita. Como é que eu congrego uma igreja? Eu sou ensinado. Isso aqui, vocês, amados, que são visitantes, nem se preocupe. Se vocês quiserem, a bênção será de vocês também. Por quê? Porque nós que somos mais antigos na casa de Deus, aqui temos que dar exemplo. É que temos que dar exemplo. Agora, se eu não tiver coragem, como é que eu vou incentivar outros a serem fiéis na casa de Deus? Irmão Emerson, pegou aí, irmão Emerson? A esposa pegou? Pegou? Nós vamos orar. Eu vou pedir agora vocês que estão desempregados. Fiquem de pé os que estão desempregados, que eu vou orar por vocês em nome de Jesus. Fiquem de pé. Aleluia! Amém. Só os que estão desempregados. Quem está trabalhando fica ali sentado mesmo. Eu vou orar para Deus abrir porta de emprego. Glória, meu Deus! Eu vou orar debaixo do sangue de Jesus e desta palavra. Eu vou orar. Agora preste atenção. Deus abrindo porta, faça a sua parte. Pastor, estou trabalhando, mas não sou dizimista e nem quero ser. Então Deus vai fechar a porta para você e vai dar para quem está desempregado. Para você aprender. Nós vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Aleluia! Levante a sua mão ao céu e oremos. Senhor Deus, debaixo do sangue de Jesus Cristo, nesta hora e mediante a tua palavra. Senhor Jesus, como teu servo, Senhor Jesus, estou ensinando a tua palavra, para que o devorador não tenha lugar, meu Deus, na vida de nenhuma pessoa aqui. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus.
para que o Senhor, meu Deus, abençoe cada vida neste lugar, meu Deus, estas pessoas que estão desempregadas, meu Deus, e precisando de emprego. Jesus, aí fora está um momento de crise, como dizem, mas o Senhor não tem crise para o Senhor. Meu Deus, abre as portas e direciona a vida de todas estas pessoas que aqui estão. Prepara, meu Deus, e abre porta de trabalho para elas. Meu Deus, e que elas venham ser gratas, fiéis ao Senhor. Jesus, abençoe pelo teu poder e a tua graça. E nesta noite, ó meu Deus, eu oro ao Senhor, que abençoe cada pessoa aqui presente. Meu Deus, os que estão trabalhando, que tenham os seus salários, que o Senhor, meu Deus, proteja a todos os fiéis, meu Deus, e que os que foram infiéis até hoje, que se consertem diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor repreenda toda a obra do diabo, Senhor. Repreenda todo o espírito do inferno que tem fechado o coração das pessoas para que não sejam fiéis, enterrando-se a tua obra. Meu Deus, precisamos sim de recursos, meu Deus, para comprar materiais, meu Deus, para construir aquele templo ali. E assim, meu Deus, tu és o dono do céu e da terra. Abençoe cada pessoa neste lugar. Abençoe seus familiares. Abra a janela do céu, meu Deus, e prospere sua vida espiritual, econômica, financeira, profissional. Meu Deus, Senhor, abençoe e prospere pelo teu poder. Repreende o demônio, oh meu Deus, e dê fidelidade a cada um. Nós oramos, meu Deus, abençoe e prospere pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos nesta hora e já te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aí eu posso sentar, daí louva ao Senhorzinho, tá, meu filho? Vamos lá. Glória a Deus. Adão vai louvar o Senhor em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas e dízimos. Pastor, não posso ainda, mas vai poder. Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Se é fiel e quer ser fiel, Deus vai honrar em nome do Senhor. Saúde os irmãos, papais do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Glória. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Por teu grande amor que não tem fim.
da igreja se colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro aos Romanos. Aleluia, glória a Deus. O mesmo texto que nós lemos semana passada. Vocês estão lembrados do que nós lemos semana passada, não? Ih, não estão lembrados. Domingo, nós lemos qual texto aqui? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o mesmo texto, verso 14 até o 17. Glória ao Senhor Jesus, graças a Deus. Romanos, no capítulo 8. Glória ao Senhor Jesus, graças a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra me vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Romanos 8, verso 14, diz a Bíblia: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Podeis acertar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Fiel e santo é o Senhor dos exércitos todo-poderoso. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é saber que não erra o caminho. Ser guiado pelo Espírito de Deus é saber que vai chegar no lugar que precisa, o lugar de segurança e o lugar de paz eterna. Ser guiado pelo Espírito de Deus é estar seguro, aleluia, saber que não está só. Glória a Deus. E quando nós falamos aqui alguns dias atrás que o Espírito de Deus, ele é dado para a pessoa no momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 23, como nós já citamos semana passada: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós abundantemente do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É para isto que nós precisamos, aleluia, de um coração convertido. É para receber o Espírito de Deus e para conhecer as palavras de Deus. Porque quando a pessoa conhece a palavra de Deus, disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos.
livres. Se Jesus o Nazareno nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E quando então nós recebemos a verdade de Deus, nós passamos, se nós aceitarmos esta verdade, nós passamos a estar em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, diz a Bíblia, 2 Coríntios 5,17, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E no verso capítulo 8, verso 1 e 2 de Romanos, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí diz por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me libertou da lei do pecado e da morte. Levante a sua mão e diga graças a Deus, porque estou livre. Diga mais forte, porque estou livre da lei do pecado e da morte, e vivo agora por Cristo Jesus o Nazareno. Aleluia, dê glória ao teu Deus. Se estamos em Cristo, nós temos a segurança de que o Espírito de Deus vai nos conduzir ao final de vitória, ao final de glória. É por isto que nós precisamos do Espírito Santo, porque então quando diz a Bíblia, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, no verso 15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Jesus. O espírito de adoção é o Espírito Santo de Deus, que vem nos transformar, para sermos então, entrarmos dentro de um padrão, aleluia, que venhamos nos qualificar como verdadeiros filhos de Deus. Existem nos orfanatos por aí milhares de crianças esperando alguém que o adote como filho, e às vezes quando adota não pode cuidar, mas o meu Deus, o teu Deus, o Espírito Santo do Senhor, quando Ele nos traz para Jesus, aleluia, Ele tem a certeza de que aquele que nos adota, Jesus Cristo o Senhor, Ele tem poder para cuidar de mim e cuidar de você. Ele tem poder para segurar uma vida de paz e uma vida de segurança. Glória a Deus Todo-Poderoso. Graças ao Deus que criou os céus e a terra. Então quando a pessoa ela é adotada, existem regras na casa do Pai aonde ela vai morar. Aleluia, porque não existe uma casa que não tem regras, que não tem governo. Não é casa, é uma anarquia. Glória a Deus. Mas quando uma criança é adotada, ela vai aprender os regimentos da nova casa em que ela vai morar. Ei, quando alguém aqui estava lá no mundo, o regimento era outro. O regimento era cachaça no peito, era fumaça no pulmão, era faca na cintura, era revólver do outro, era maconha no bolso, roubo do outro lado. Mas quando vem para a casa de Deus, é porque o Espírito de Deus, Ele te traz para mudar a tua vida e fazer de você um filho do Deus Todo-Poderoso, para fazer de você um filho de Deus. E como filho de Deus, você pode dizer para mim, Ele te adotou como filho, e Ele tem cuidado e vai cuidar bem de você. Aleluia. Tu não vai mais andar só, porque agora tem o Espírito de Deus que vai te guiar até chegar. O Espírito de Deus, Ele vai te guiar em toda a verdade na casa do teu novo Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus. É por isso que alguém estranha quando vem para a casa de Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito de Deus ninguém muda de caráter. Sem o Espírito de Deus a pessoa frequenta a igreja anos e anos e nunca muda de vida, porque nunca teve um encontro com o Espírito de Deus. Mas a pessoa, quando ela recebe verdadeiramente o Espírito de Deus,
As leis velhas que ela carregava na alma, elas são mudadas, são quebradas. Quais são as leis que existem lá no mundo? É a lei da soberba, é a lei da arrogância, é a lei da valentia, é a lei da força do braço, é a lei da ignorância, do roubo, do adultério, da prostituição. Lá no mundo, quando o homem tem Deus, ele bate no peito e diz: é eu mesmo, eu sou o tal. Mas quando se converte a Deus, ele se dobra e diz: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é quem tem poder sobre mim. Deus tem poder sobre a sua vida, então levante sua mão e diga: Deus, diga: Jesus, pelo Espírito Santo, governa a minha vida, arranca de mim a soberba, o orgulho, a ira, a raiva, o ciúme, a intriga. Liberta-me, Senhor, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. Recebe nesta noite a palavra de Deus e seja liberta, seja liberto e seja transformado em um filho de Deus. Aleluia! Se uma pessoa frequentar uma igreja por muito tempo e não mudar de atitude, ela não teve um encontro com Deus. Ela não teve um encontro com o Espírito Santo do Senhor. Ela não encontrou-se com o Espírito de Deus. Porque uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela muda as atitudes, ela muda a forma de falar, ela muda a forma de vestir, ela muda a forma de negociar. Porque o negócio do mundo é cada um querendo fazer trapaça com os outros, é cada um querendo tirar proveito dos outros. Mas na igreja de Deus é cada um querendo ajudar o outro, é cada um querendo ver o outro melhorar. Na casa de Deus, quem tem o Espírito de Deus quer ver o bem do seu semelhante. Quem quer ver o bem do teu parente, do teu vizinho, levante a mão de Deus, me dá o meu amor, retira de mim o alto e me encha do teu amor verdadeiro. Sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, a pessoa se torna egoísta. Ela não se preocupa se o outro está sofrendo, ela não quer ver o bem do semelhante, porque ela é egoísta. Mas quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ei, veja bem uma coisa: eu, antes de conhecer a Jesus, o meu Senhor, eu saí da casa do meu pai, fiquei 8 anos sem visitar meu pai e minha mãe, 8 anos sem ir na casa do meu pai, porque eu era egoísta, eu não tinha Deus na vida, eu era rebelde, eu era malcriado, eu queria viver o mundo, o que o mundo vivia. Mas no dia que eu aceitei Jesus, o Espírito de Deus entrou na minha alma e eu disse: agora eu tenho que falar de Jesus para minha família. Eu quero ver meu pai, eu quero ver minha mãe, eu vou falar de Jesus. E fui, e hoje serve ao Senhor. Deus vai mudar o coração de alguém aqui hoje. Deus vai arrancar a ira, Deus vai arrancar a soberba e vai te usar e vai pôr amor no teu coração. Tu vai aprender a perdoar, tu vai aprender a perdoar, tu vai aprender a amar, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela odeia. Quem odeia não tem o Espírito de Deus dentro de si. Porque é impossível que o Espírito de Deus more em um coração que está cheio de ódio. É impossível. O Espírito de Deus não entra, não habita em um coração cheio de ódio. Se nesta noite chegou alguém aqui com raiva, com ira, com rancor, Deus nesta noite Ele vai limpar teu coração, aleluia. Porque tu é escolhido, tu é escolhida de Deus. É o Espírito de Deus que te trouxe aqui nesta noite para dizer: para de viver desta maneira. Você não é templo de demônio meu, você é templo do Espírito Santo. Tu foi comprada, tu foi comprado, é pelo sangue de Jesus Cristo. Foi Ele que te comprou, foi Ele que te resgatou, foi Ele que te trouxe aqui. O Espírito de Deus, Ele vai tirar o ódio, Ele vai tirar a ira, Ele vai tirar o ciúme, Ele vai tirar o mal, Ele vai te purificar. Oh, glória! O Espírito de Deus, Ele muda o íntimo da pessoa. O Espírito Santo, é por isso que Deus diz: olha,
Não recebeste o espírito de escravidão. Não recebemos o espírito de escravidão, não. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos transforma em filhos. Que nos transforma em filhos. E por que eu tenho que me adequar às leis daquele que me adota como pai? É porque, irmão, quem é filho legítimo tem herança para receber. Quem é filho legítimo, ele tem herança. Eita, glória a Deus. Deus está dizendo esta noite que tu tem herança para receber. Deus tem herança para ti, mas precisa obedecer a lei do teu pai. Qual é o temor do mundo? Quando morre uma pessoa que não serve a Deus no mundo, um desmaia para cá, outro grita para lá, outro se rola para lá, porque a morte passou perto e não tem esperança. Um cristão, quando tem um parente que sabe que morreu e morreu sem Deus, ele fica realmente chateado, porque sabe que aquela alma não tem salvação. Mas quando morre alguém cheio do Espírito Santo, o lamento é outro, o barulho é outro, porque quando não tem Deus é choro, é lamento, é desespero. Mas quando morre alguém que serve a Deus, é glória a Deus e aleluia, porque esta alma repousa no seio de Abraão. Aleluia, dê glória ao teu Deus, porque o Senhor te escolheu para te dar uma herança. É o Espírito de Deus que faz com que o homem seja fiel à sua esposa. É o Espírito de Deus que faz com que a mulher seja fiel ao seu esposo. Não adianta beleza se não tiver Deus na vida. Não adianta se perequetar tudo, se arrumar todo, se enfeitar todo. Não adianta. Vai morrer infiel. Agora, se tiver Deus na vida, pode ser feio que não saci, pode pular uma perna só, mas vai ter amor, vai ter fidelidade, vai ter alegria. Eita, glória a Deus, porque o amor de Deus está na alma, ele está no coração. É Deus que muda o íntimo do ser humano. Glória a Jesus. É o Espírito de Deus que traz confiança ao coração do homem. Casamento feliz só tem casamento feliz se Jesus estiver no meio. Se Jesus não estiver, esquece. Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, filho, pode se borrar de batom, pode colocar uma coroa de ouro na cabeça, pode vir até mais enfeitado do que a rainha da Inglaterra, vai ficar um couro velho daquele jeito e não vai arrumar nem marido, porque não é a beleza da carne, porque envelhece e se acaba, mas a beleza do Espírito, ainda que esteja velha, tem glória de Deus, tem alegria de Deus, tem santidade de Deus, tem o Espírito de Deus. Aleluia. Quer um casamento feliz? Leve o Espírito Santo de Deus para a sua casa. Dê lugar ao Espírito Santo da palavra dele. Jovem quer ser feliz e abençoado. Aleluia. Leva o Espírito de Deus para casa. O Espírito de Deus prepara o coração do homem, prepara o coração da mulher. Os dois se perdoam. Um aprende a perdoar o outro, um aprende a compreender o outro, porque os dois temem a Deus. Quando os dois estão na carne, não tem raio direito para frente, porque se Deus não está, a casa cai. Se Deus não está, quando tem a primeira briga, a primeira conversa, eu vou separar, eu vou no cartório, eu vou divorciar. Repreendo nesta noite, porque o Deus Todo-Poderoso, ele vem para restaurar, ele vem para levantar o caído, ele vem para imitar o quebrado, ele vem para curar o doente, ele vem para libertar. Nesta noite, receba a paz de Deus, receba a fé de Deus, para que a tua casa seja abençoada. Carne, vai dar lugar à carne ou vai dar lugar ao diabo? Porque a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e tenha com abundância. A Bíblia diz que Jesus veio para emendar aquilo que está quebrado, ele veio para curar aquilo que está doente, ele veio para fortalecer aquilo que está fraco. Pastor, para que isso ocorra na minha vida, creia em Deus e obedeça a palavra.
Porque se obedecer a bênção de Deus, não vai retardar. Ela vai sobre a tua vida. É por isso que nós estamos buscando o Espírito de Deus. Porque eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança para receber. A igreja de Deus tem uma herança. Ô pastor, e o que herança é esta? Eu vou te mostrar. Louvado seja o Senhor. Ele diz, olha, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estás com medo ou com temor, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando o Espírito de Deus nos leva para a pessoa, para Deus, para Cristo, muda os desejos. Não quer dizer que você não vai ser tentado ou tentada, não. Isso não quer dizer. Você pode ser tentado e tentada, mas você não vai mais fazer. Porque você agora, não, eu sei que agora eu sou filho de Deus. Antes, quando a cachaça descia no peito, aleluia, é porque eu era filho do diabo, era filha do diabo. Então eu gostava de cachaça, de maconha, de cigarro, forró, samba, prostituição. Mas agora os filhos de Deus, eles se alegram, é com o Espírito de Deus na vida. Aleluia, é com a presença do Espírito Santo. Recebe aí na tua vida, jovens, senhoras, senhores, galerinha da igreja, na vida da igreja, recebe aí o Espírito de Deus, que te traz alegria, que te traz vida nova, que te traz força, que te liberta, e manda o demônio embora, em nome de Jesus, todo mal vai embora, em nome de Jesus. Sem o Espírito Santo, o jovem não ora, o homem não ora, a mulher não ora. Ao invés de orar, vamos passear no shopping. Vamos colocar roupinha sensual, vamos passear por aí. E aí o espírito da cobiça toma conta da pessoa e a pessoa peca. Porque não tem o Espírito de Deus. Às vezes não tem o real no bolso, mas vai lá pro shopping e fica assim, ó. É um bonitinho. Quando eu tiver dinheiro, vem buscar. Liso que não tem dinheiro para pagar um café. Não tem dinheiro para pagar um salgadinho. E a menina, o último dinheiro que tinha, comprou um batom para ficar colorida. Quando eu tiver dinheiro, vem buscar esse troço também. É só cobiça. É cobiça da alma. Porque não tem o Espírito de Deus. Porque se tivesse, ela dizia, eu vou louvar ao meu Deus. E Deus vai providenciar. Ele vai providenciar o que eu preciso para ser feliz. Mas eu estou tão triste, eu acho até que estou com depressão. Eu acho até que estou com depressão, não sei mais o que é. Dá vontade de me trancar dentro do quarto, não sai mais. Falta de oração, falta de louvor, Aleluia! Falta de ler o Salmo 42. Falta de ler o Salmo 42, verso 5, verso 11. O salmista Davi estava triste, não sabia por que disse: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ele conversou com ele próprio. Ele teve coragem de encarar a própria vida. Ele não foi se esconder e nem reclamar da vida de ninguém. Ele foi buscar dentro dele qual era o problema. Aí o Espírito de Deus diz: espere em Deus, pois ainda louvarei. Porque quem busca Deus, o Espírito Santo, ele traz resposta. Ele dá resposta. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Ele. Aprende com Jesus nesta noite. Não é roupa cara e nem roupa de moda que vai te fazer feliz. É a presença do Espírito Santo. É a presença dele. É a presença dele. Aí, a presença de Deus. Mais santo, quanto mais chega o Espírito, mais paz e alegria. Quanto mais chega o Espírito, mais poder do céu. Glória a Jesus. Eita, glória, meu Deus. Eu ouço a presença, a voz do Espírito de Deus. Você que é batizado aí também, abre a tua boca e dá
Então vai cedendo quebrar por dentro, não tem sinal, mas Deus nesta noite, Ele está batendo no profundo da alma, Ele vai te libertar, Ele vai te tornar mais amável, Ele vai te tornar menos agressiva, Ele vai te tornar menos agressivo, Ele vai te dar o espírito de mansidão na tua alma. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estás em temor. Oh meu Deus do céu, quem já recebeu Jesus aqui na frente, a mão deu glória a Deus. Preste atenção na coisa, você precisa ser exortado por esta palavra, para que você aprenda a crer em Deus. Você não recebeu o espírito de escravidão não, você não recebeu espírito de derrota não, você recebeu o Espírito Santo do Senhor. Deus está dizendo, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para andar com medo não. Ei, uma pessoa quando ela com medo, ela é assustada, ela não sabe para onde vai, porque não sabe o caminho a seguir e nem sabe o que tem pela frente. Mas Deus está dizendo que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Ei, uma pessoa, porque tem medo, estou morrendo de medo, porque amanhã não tenho o que comer, eu estou morrendo de medo, porque eu acho que eu vou perder meu emprego. Confia em Deus, Deus é do céu, é do da terra, é do ouro, é do da prata, é uma camada lascada, sai daí, o poder do Espírito de Deus, na sua vida. O Espírito de Jeová, não recebemos o Espírito de medo, não. A igreja de Deus não anda amedrontada. O cristão não precisa andar com medo. Pastor, mas alguém me ameaçou. Eu não quero nem saber de que alguém te ameaçou. Eu tenho notícia para você. Se você temer a Deus, tem anjo de Deus acampado ao teu lado. E o diabo vai ter que sair. O demônio vai embora. O demônio vai embora. Porque o anjo de Deus te guarda. Pastor, estou com medo, porque o inimigo me amedrontou. Você precisa crer na palavra do Senhor teu Deus. Você não recebeu espírito de medo, não.
Você era escravo, escrava do inimigo lá no mundo, mas Jesus te trouxe para a casa dele. O Espírito Santo te conduziu à presença dele, para fazer de você filha, para fazer de você filho. Aleluia, aleluia. Um pai que tem poder jamais deixaria o inimigo destruir seu filho. Ei, imagine, meu Deus, o teu Deus, os céus e a terra. Diz a Bíblia que quando ele fala, a terra derrete. Aleluia. Quando ele estende a mão, os montes desaparecem. Ele está te protegendo. Cresça nele, confia nele, seja fiel a ele, porque os céus é dele, a terra é dele, a empresa é dele, o ouro é dele, a prata é dele, tudo é dele, é por ele e é para ele agora e sempre. Seja fiel e descansa nele. Dá lugar ao Espírito Santo, aleluia. Diga: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Diga para ele: busque a presença do Espírito Santo na sua vida. É o que eu estou ensinando nesta casa. É que seu Espírito de Deus vai dar poderes. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você está com medo? É porque tem se afastado da presença do Espírito Santo. Mas nesta noite, eu disse: aquele que pede, recebe. Aleluia. Aquele que busca, acha. Porque a porta vai se abrir para aquele que vai. Dê glória a ele e busca a presença dele. Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença de Deus que faz a diferença. Jovens, preparem este hino aí para cantar. Aleluia, glória a Deus. Porque com a presença de Deus eu falava como Davi: eu saltarei uma muralha, e ainda que me cercasse exércitos poderosos, o Senhor dos exércitos está comigo. Aleluia, aleluia. Quem tem Jesus tem a graça de Deus. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Anda na presença dele. Pastor, estou com medo de amanhã não ter nem comida para comer. Não vai morrer de fome, não. Se não tiver arroz, pode falar comigo. Enquanto eu tiver, você come também. Enquanto você não tiver mais, Deus faz um milagre e dá para nós dois. Eita, meu Senhor Jesus, a glória não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Jesus vai te proteger. E Ele vai abrir porta de emprego para a tua vida. Ele vai suprir tua necessidade. Porque tu foi adotado. Tu foi adotada. Está registrado no cartório celestial. Filho de Deus. Filho de Deus. Eu vou te dar glória a Ele. Oh, cadê? O Espírito de Deus é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que regenera. Quando a pessoa crê e decide abandonar o mundo, quando decide abandonar o pecado, Jesus recebe como filho, Jesus recebe como filha, e agora tem proteção do céu. Glória a Deus, aleluia. Disse Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: meu Pai, Abba Pai, Papai. Aleluia. Então ele disse: eu tenho certeza que tem gente aqui nesta noite, eu tenho certeza que tem gente aqui que já estava tão distante de Deus, que nem se lembrava mais que tinha feito um concerto com o Senhor. Mas nesta noite ele está dizendo: o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que foi chamado e chamada como filho de Deus. Aleluia. Eita glória, meu Deus. Olha que coisa linda.
Eu disse que tem uma herança. Ei, presta atenção. E ele disse assim: ei, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eita, glória a Deus. Se é Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eita, glória a Deus. Se nós somos filhos, nós temos uma herança, e esta herança ladrão não vai roubar. Eita, glória a Deus. A herança aqui da terra, o advogado pode enrolar a pessoa, o juiz pode dar sentença errada, e a pessoa pode até não receber, mas o que é teu pela herança de Cristo Jesus está guardado no céu, e ladrão lá não entra. Ladrão lá não entra. Para entrar lá tem que se tornar herdeiro também. Tu tem herança, tu é filho, tu é filha, tu é filho, tu é filha, tu tem herança. Levante a mão da glória, porque Jesus conquistou uma herança para você na cruz do Calvário. Eita, da câmera, eita, glória a Jesus. Pastor, aqui na terra, Deus vai te guardar. Não vai faltar pão para você não, não vai não. Deus vai te dar o que você precisa. E quando eu partir daqui, se tiver filho com Jesus, vai para a glória. Agora sejamos fiéis a Deus, porque se somos filhos, temos herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Existe uma diferença de ser herdeiro e co-herdeiro. Tem muita gente que não sabe o que é ser herdeiro e o que é co-herdeiro. Herdeiro, imagine só uma partícula, um inteiro dividido para 100. Só ia dar 1% para cada um, porque eram 100 pessoas. Mas agora imagine o céu. O céu não vai ser dividido. Ser co-herdeiro é dar tudo junto. O que Jesus está dizendo nesta palavra é que o que é de Cristo é seu também. O que é de Cristo é teu. Você tem direito, não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez. O que você precisamos é só ficar fiel a Ele. É só glorificar e obedecer e fazer os nossos deveres de cristão. Cante. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu vou convidar vocês a colocar de pé. Ainda vou fazer uma oração em nome de Jesus. Porque a presença de Deus é que faz a diferença. Jovens, pode soltar o playback e cantar. E no final deste louvor, nós vamos fazer uma oração para quem você na terra que eu não ia subir underline. Você que precisa mais da presença de Deus, pastor. Eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer a minha forma de viver. Tu vai vencer. Porque tu não venceu até hoje porque estava agindo pela carne. Mas vai agir pelo Espírito agora. Ele vai te dar mansidão. E onde você falar, tu vai pensar, não vou falar isso. Onde você agir, tu não vai agir. Tu vai pensar, não, agora eu sou guiada pelo Espírito Santo. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou mais agir na carne. Porque agir na carne é morte. É tristeza e angústia. Mas agir pelo Espírito é vida e paz. E Deus está te dando paz esta noite. Deus está te dando paz de Espírito. Vai chegar na tua casa com o Espírito da cidade. Aleluia! Espírito de Deus, segundo o coração de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, depois de alguém maravilhoso, e a conclusão de compromisso, Senhor Jesus, Deus, analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, meu Deus, achei aqui homem segundo o meu coração. a tua presença, Espírito Santo.
Meus amados, olha aqui para mim, presta atenção uma coisa. A presença de Deus é que faz a diferença na vida de uma pessoa. Sem a presença de Deus nós nos enganamos. Iludimos-nos com tantas coisas e o final é derrota. É desilusão, é sofrimento, é abandono, é tudo que o ser humano sofre no mundo. Porque sem a presença de Deus ninguém é seguro. Jesus disse assim: vinde a mim todos. O convite de Jesus é para todos. Se nós aceitarmos Jesus como Salvador, a Bíblia diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu Espírito Santo, e vos farei saber as minhas palavras. Uma pessoa que conhece a palavra de Jesus dificilmente vai ser enganado, a não ser que ele se deixe enganado, porque o Espírito de Deus guia a vida da pessoa. Não entrega o coração para qualquer pessoa, não entrega o coração para qualquer coisa, não entrega a vida para os laços, porque ele pertence a Deus e Deus cuida. Quando Jesus diz: não recebeste o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. O Espírito Santo é ele que traz a pessoa para dizer: Pai, Jesus, aqui está, eu quero ele como teus filhos. E Jesus nos recebe, perdoa nossos pecados, porque para isto o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, para nos limpar dos nossos pecados e nos admitir como filhos. E como filhos ele nos garante a herança, o céu de glória. Porque quando nós aceitamos Jesus e decidimos obedecer a ele e ficarmos filhos com ele, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A salvação é um presente de Deus, e presente recebe quem quer. Eu, como pastor, como servo de Deus, um dia alguém pregou para mim, e eu aceitei Jesus de coração e nunca mais voltei para o mundo, e tenho convicção de que Deus tem um céu de glória me aguardando. E este mesmo céu é para você também. É para você, Senhor, é para você. É para você, jovem. Jesus diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. E entre outras coisas ele disse: eu vou, mas voltarei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Decisão de aceitar ir para o céu é pessoal. Aceitar Jesus como Salvador é pessoal. É a pessoa que decide: eu quero mudar de vida, eu quero uma vida nova, eu quero Cristo comigo, eu quero o Espírito Santo em minha vida. Aleluia. Eu já não quero mais o ódio na minha alma, eu já não quero mais o egoísmo, eu já não quero mais a ira, eu já não quero mais a raiva, eu não quero a maldade. Eu quero amor, eu quero paz, eu quero fé, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero cantar hinos de adoração, meu Deus. Eu quero agradecer a Ele pela vida que Ele está me dando. É isso que Ele tem para vocês. É isso que Ele quer para você, meu irmão. É isso que Ele me deu. Eu tenho paz. Aleluia. Tenho certeza que se eu morrer hoje, o sangue de Jesus já me purificou, e tenho certeza de um lugar de glória com Cristo. Aleluia. E é para isso que Ele diz: pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se converter, for batizado e perseverar até o fim, será salvo. Irmão jovem, tu quer aceitar Jesus como teu Salvador nessa noite? Levante a sua mão no sinal de aceitação. Você quer tomar esta decisão de aceitar Jesus como teu Salvador? Amém? Levante sua mão também, em nome de Jesus. Você quer? Levante a sua mão. Nesta hora você está dizendo ainda que não sabe que Jesus segura minha mão. Ele vai segurar a sua mão e vai conduzir teus passos. É só você crer e ficar fiel a Ele. Você quer tomar esta decisão de aceitar Jesus como teu Salvador? Aleluia. Glória a Deus. A igreja vai orando. A igreja vai orando. Você jovem, quer aceitar Jesus como teu Salvador? Levante sua mão. Dê um sinal de aceitação a Ele. Glória a Deus. Se você, jovem, quer tomar esta decisão a Ele. Tu já esteve aqui, tu já aceitou Jesus aqui, foi para o interior, está firme com Jesus, mas vai se firmar, se reconcilia hoje, em nome de Jesus. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra especial na sua vida. O amor de Deus é grande por você, o Espírito Santo envolve todas estas pessoas com glória.
Aleluia, glória a Jesus. Você aí, meu querido, você quer se reconciliar com Jesus? De coração, amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Tem mais alguém, Rafael, que aceitar Jesus nesta noite, Rafael? Sem Cristo, meu filho, é ilusão. Sem Cristo não tem futuro, não. Sem Cristo, por maior que seja a alegria, ela não passa de profeta de derrota. A alegria sem Deus na terra é profeta de derrota. É dizer, no final vai ter derrota. Mas com Jesus tu pode até se entristecer por um momento. Mas é como diz a Bíblia, o choro pode durar a noite, mas de manhã a alegria chega. De manhã a alegria vai, porque Jesus traz. Glória a Deus. Junto já aceitou Jesus. A mim quer também, mas eu vou orar por vocês também em nome de Jesus. Rafael, Gabriel, você ainda não aceitou Jesus. Já fui na sua casa várias vezes. Tu quer aceitar Jesus como teu Salvador? E você amanhã. Amém? Em nome de Jesus. Ana Cristina, fica firme com Jesus. Não dê lugar ao inimigo, não. Fique firme com Jesus e guarde a sua vez. Seja humilde, tenha temor, tenha paciência. Persevere com Cristo, porque o diabo quer destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Vocês aqui, todos vocês, levante a mão ao céu comigo e diga: Senhor Jesus, diga bem forte: Senhor Jesus, neste momento eu agradeço por esta oportunidade. Peço ao Senhor que perdoe todos os meus pecados e me receba para a vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê força para te obedecer. A partir de agora, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Salve a minha vida e a minha família e me dê força para te obedecer a partir de agora, enquanto eu viver. Pois eu prometo ser fiel e te obedecer a partir de hoje, para sempre, em nome de Jesus. A igreja está em tuas mãos, Senhor Deus. Recebe, meu Deus, esta mulher em tuas mãos. Senhor, cerca ela com os teus cuidados. Recebe ela como tua filha, Pai. Cuida dela, Pai. Senhor, porque tu és Pai, Senhor. O Espírito Santo é que a trouxe aqui para que o Senhor a receba como filho de adoção. Recebe, meu Deus, esta jovem. Cerca ela, meu Deus, cerca os caminhos dela. Cuida dela, Pai. Que ela cresça na graça e seja fiel até chegar na glória. Meu Deus, em nome de Jesus. Recebe, meu Deus, esta jovem. Deus poderoso, ajuda ela. Pelo teu poder e a tua graça, salve ela e toda a família dela. Em nome de Jesus, meu Deus. Recebe este jovem em tuas mãos. Livra ele de todo mal. Abençoe a vida dele. Que ele seja um homem cheio do Espírito Santo. Meu Deus, e seja usado por ti na tua obra, para o reino da tua glória, Deus. Senhor, meu Deus, recebe esta mulher também. Deus abençoe a vida dela. Livra ela, liberta, santifica, Deus. Pelo teu Santo Espírito e a tua graça. Deus, em nome de Jesus. Cuida dela até que ela chegue no céu. Meu Deus, recebe, meu Deus, esse jovem. Meu Deus, em nome do Senhor, chegue mais perto. Recebe, meu Deus, esse jovem em tuas mãos. Cerca ele com muralha de fogo, Deus. E não deixa o diabo se andar a vida dele, não. Pois ele vem a ti, Senhor. Recebe ele como teu filho. Cuida dele, Senhor. E quebre os laços e expulsa para longe dele. E faça dele um homem novo para a tua glória. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai eterno, em nome de Jesus. Recebe, meu Deus, esse jovem. E meu Deus, Senhor da glória, segura ele. Não deixe mais que ele fuja dos teus caminhos. Mas livra ele, porque ele veio permanecer firme, Senhor. E a bênção do Senhor seja sobre ele e sobre cada vida aqui presente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, vem cá, as crianças também. Glória a Deus. Vou orar por vocês. Espere, não vão embora não. Deus, recebe, meu Deus, agora o Gabriel em tuas mãos. Recebe, meu Deus, este menino, que ele venha permanecer firme em tua casa. Senhor, visite o lar dele, dê paz, dê comunhão, dê a tua bênção em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, também a Glenda, que ela venha permanecer firme, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, livre de todo embaraço. Abençoa a família, o lar, abençoa o pai, o Armando, abençoa a mãe também, a Cristina. Dê graça e cerca-os com o fogo do céu.
O Deus Pai de comunhão em nome de Jesus. O Deus abençoe esta criança também. Abençoe, meu Deus, e guarde. A mãe também, meu Deus, o Pai, que veio permanecer firme em tua casa, em tua presença. Jesus da vitória. E dê um coração novo em nome do Senhor. Meu Deus, abençoe também o Júlio, meu Deus, e a Micaele. Jesus, cobre-os com teu sangue. Ajuda eles. Dê a paz, dê a tua bênção. Em nome de Jesus. E todos permaneçam firmes debaixo do sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espere um pouquinho, não sai ainda não. Em nome de Jesus. Tem mais crianças aí que quer aceitar Jesus? Então vem aqui as crianças. Jesus diz: deixai vir as minhas crianças, porque delas é o Rei dos céus. Levante e vai cuidar deles, Senhor Deus. Recebe esta criança em tuas mãos, Pai. Abençoa. Meu Deus, que esta criança venha crescer no temor e obediência à tua palavra. Abençoa, meu Deus, a vida da família. Abençoa, meu Deus, que eles cresçam com a bênção do Senhor. Livre de todo o vício deste mundo. Livre de todo embaraço, Senhor. E abençoe todas estas crianças e que sejam cuidados por Ti. Escreve o nome de todas estas pessoas no livro da vida eterna. E permaneçam até que o Senhor os leve para a glória, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu ando seu todo bem, cuide deles. Em nome de Jesus. Amém. Qual que é seu nome? Vitor. Nicolas, a paz do Senhor, Nicolas. Diga: a paz do Senhor. Deus te abençoe, Nicolas. E o Senhor, como que é seu nome? Vitor, a paz do Senhor, Vitor. Deus abençoe. E o Senhor, como que é? Cauê, a paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Está vendo? Nós estamos numa oração aqui, numa campanha das 10 às 11 da noite pelas crianças, para Deus quebrar as obras de perturbação, de macumbaria.